A pré-eclâmpsia é a primeira causa de morte materna no Brasil e representa 10% de todas as gestações. Sobre o assunto, a gente vai conversar agora com a doutora Juliana Fernandes, ginecologista. Doutora Juliana, primeiro, muito obrigada pela presença aqui no Viva Mais. Agora me explica, é um número preocupante, né? 10% de todas as gestações e a primeira causa de morte é preocupante. Sim, primeiramente eu que agradeço, né, pela oportunidade, pelo convite, estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. E a pré-eclâmpsia, sim, é uma doença que acomete as gestações e a gente já sabe que tem alguns fatores de risco que podem nos indicar que ela vai se desenvolver durante certos pré-natais, e a gente tem formas de evitar também de acontecer ou de diminuir as chances de que aconteça. Então a gente fala que a gente vê muitas mortes maternas pela pré-eclâmpsia, mas no resto do mundo, em alguns países muito desenvolvidos, ela não chega a ser a principal causa. Então a gente ainda precisa melhorar muito sobre saúde pública, sobre qualidade de pré-natal, sobre educação continuada tanto dos médicos quanto da população em geral para cuidar bem da saúde e tentar diminuir essa incidência. Por exemplo, a mulher que engravidou vai começar o pré-natal. Qual é o cuidado que ela deve ter? Existe uma forma de prevenir? Como que isso acontece no tratamento? Então, hoje em dia, no início mesmo do pré-natal, a gente já tem uma ultrassom, que é uma ultrassom extremamente importante, feita no início do pré-natal, que é o morfológico de primeiro trimestre, que junto com esse exame a gente faz um Doppler das artérias uterinas para ver o índice médio de pulsatilidade. Dependendo desse valor, a gente já enquadra essa mulher como um risco aumentado para desenvolver pré-eclâmpsia, que é, o que é, né, a pré-eclâmpsia, que a gente está falando desse nome aqui, mas às vezes as pessoas não conhecem. É o aumento da pressão arterial medida durante a gestação, que geralmente acomete a segunda metade do pré-natal. Então ela se instala, geralmente, perto do terceiro trimestre, a partir das 28, 30 semanas. Mas a gente consegue, com esse exame, nas 12 semanas, avaliar se essa paciente está sob um risco aumentado. E estando sob um risco aumentado, a gente tem uma medicação para usar para diminuir esse risco. Além disso, orientações pré-natais básicas e extremamente importantes que a gente tem que levar em consideração: controle do peso, controle da alimentação, porque o ganho excessivo de peso durante o pré-natal pode aumentar o risco de desenvolvimento da doença. Engravidar já no peso mais elevado, ou mulher já hipertensa, mal controlada, que engravida, ou até as bem controladas também, a gente tem que estar sempre controlando essa pressão. Às vezes é o caso de entrar com alguns antihipertensivos, às vezes o paciente já faz uso de antihipertensivo, a gente ajusta a medicação. Diabéticas prévias também têm um risco aumentado de desenvolver pré-eclâmpsia, então toda uma orientação global sobre esse pré-natal, desde o iniciozinho, um acompanhamento de perto, aferição da pressão arterial em todas as consultas de pré-natal são extremamente importantes, porque caso essa pressão mude de valor num dado momento do pré-natal, a gente vai intervir da melhor maneira de acordo com qual idade gestacional ela esteja. Então, assim, tem algumas suplementações que hoje em dia estão surgindo na literatura como protocolos para a gente fazer uso para as mulheres, a fim de evitar também que esse risco esteja aumentado. Então, tudo começa com um pré-natal bem feito e numa orientação daquela mulher engravidar numa melhor situação de saúde, para a gente ter como evitar também que ela tenha um desfecho menos favorável. Agora, fatores familiares também têm uma preocupação aí, né? Tem. Quando a gente pega uma paciente que teve, a mãe já teve pré-eclâmpsia no passado, uma irmã, um parente de primeiro grau teve pré-eclâmpsia, a gente já acende uma luzinha amarela naquele pré-natal. A gente já olha com outros olhos, sabendo que ela tem uma chance maior de desenvolver. Pacientes pós-fertilização in vitro, que não tem história familiar, mas que tem a gravidez de forma, né, auxiliada por centros de fertilidade, tem um aumento também de chance. Não são situações extremos de idade. Então, pois a gente agora vive em uma sociedade em que a mulher está deixando para engravidar mais tarde, após os 40 anos. É uma preocupação também. Nesse sentido, sim. Primeiro, porque a mulher de 40 anos ela não tem uma saúde vascular como uma mulher de 25. E a gente sabe que a pré-eclâmpsia, apesar da gente não saber exatamente a etiologia dela bem definida, a gente sabe que é uma má adaptação da placenta com a circulação materna. Se isso não se dá de uma maneira ótima, essa circulação que precisa existir para que haja troca de nutrientes e oxigênio entre mãe e bebê para que ele cresça de uma maneira adequada, começa a liberar fatores que são tóxicos para essa mãe, aumentando a pressão arterial, porque aumenta a resistividade dos vasos,
e diminui o fluxo de nutrientes para o bebê, que também pode acontecer com uma restrição de crescimento intrauterino, são duas doenças que andam bem juntas, a pré-eclâmpsia e a restrição de crescimento. Então, por isso que a gente fala que quanto mais idade essa mãe tem, além de outras coisas todas que a gente conversa sobre a idade avançada, existe um risco aumentado também por conta disso, porque também já estão associados outros fatores de risco, como uma mulher com mais idade, ela tem mais chance de ter pressão alta, ela tem mais chance de ter diabetes, ela tem mais chance de estar com peso menos controlado. Então, a gente sempre orienta, se puder engravidar antes, melhor. Se não puder, busque um pré-natal de excelente qualidade para esse acompanhamento. Você falou que existe um tratamento, né, um acompanhamento, caso a mulher tenha, né, os fatores de risco, mas, claro, nada é 100%, né? Qual o sinal de alerta aí durante esse tratamento, né, de sintomas durante a gestação que a gente tem que alertar as mamães aí? Então, como eu estava dizendo, geralmente ela dá sinais clínicos na segunda metade da gestação. Quanto mais precoce essa doença aparece, mais grave ela se torna. Primeiro porque a gente vê que com o desenvolver da doença, a cura, o tratamento que vai resolver a pré-eclâmpsia é o parto. É quando você tira essa placenta e você resolve para essa mãe. Mas quanto mais precoce ela surge, mais prematuro é o bebê. Então daí as chances do bebê diminuem muito, por conta até da prematuridade. Se você abre um quadro de pré-eclâmpsia com 24 semanas de gestação, por exemplo, que a gente viu há pouco na mídia aí, com a Alexa, então a gente vê que as chances do bebê são muito precárias, porque por mais que as nossas UTINs tenham desenvolvido muito nas últimas décadas, a prematuridade extrema é um fator de risco gravíssimo para esse bebê não suportar a vida extraútero. Então, por que a gente trata quando a paciente tem fator de risco? Para que se ela se desenvolva mais para o final, acima de 35, 37 semanas, porque o bebê já está no termo e a gente resolve facilmente fazendo parto. Então, é aí que a gente tem que estar sempre de olho. Se a paciente começa a fazer picos pressóricos, ficar muito inchada, de repente, sentir algumas alterações visuais, algumas dores diferentes, um quadro que a gente está acostumado a ver, a gente já percebe, já colhe os exames de laboratório, já vê que a pré-eclâmpsia está se instalando. É uma paciente que precisa de cuidados urgentes de internação hospitalar. Aí, dependendo da idade gestacional e dependendo da gravidade desses resultados, que a gente vai definir o momento do parto. Lembrando que quando ela está muito grave, que ela é uma doença de risco, tanto para o bebê quanto materno, tanto que a gente falou que é a principal causa de perda de mães. Se a gente não trata e não faz esse parto no momento adequado, a gente perde a mãe junto. Então é por aí que a gente chega e é aí que os partos às vezes precisam ser extremamente prematuros por conta disso, para a gente não perder a mãe, que é uma situação mais trágica de todas. Então quer dizer, todo cuidado, né? Fazer o pré-natal, acompanhar a gravidez, né? Com o médico especialista, tudo certinho e cuidar dos hábitos de vida, eu acho que é a mensagem que fica para as mães, né, que querem engravidar, que estão iniciando uma gestação, para que tudo que corra bem, né? Sem dúvidas. Prevenção é a melhor coisa que existe, né? É evitar que a doença se desenvolva. Nem sempre a gente consegue, mas se ela se desenvolver, que ela se desenvolva mais tardiamente e com isso a gente consegue menos efeitos deletérios para aquela família. Um bebê que vai para o colo da mãe, ou que se precisar de UTIN, eventualmente precisa de uma UTIN por pouco tempo. Então, para ter um final feliz, que é o que a gente mais quer, quando a gente, né, recebe um paciente para poder ter um bebê. A gente sempre orienta, começa esse pré-natal antes de engravidar. É aquela velha e famosa consulta pré-natal antes mesmo de engravidar. É uma avaliação de peso, de estado nutricional, do que tem que fazer para poder engravidar bem redondinho. Preparar seu corpo, né? Com certeza. Do casal. Aí depois vem o bebê e a gente dá essa continuidade até entregar no colo da mãe. E agora falando de final feliz, né? Aproveitando aqui o nosso mote do nosso programa, eu quero que você fale para mim o que faz você viver mais. Nossa! Então, menina, isso aí é uma coisa que a gente vem pensando, estudando e trabalhando ao longo dos últimos anos, né? Que a gente tem ganhado mais idade, mais qualidade de vida, tá tudo aí oferecido, basta a gente fazer as escolhas certas, né? Então, para eu viver melhor e mais feliz, eu busco
Atividade física, porque hoje eu vejo que não é escolha mais, é aquela coisa assim, vou fazer para poder ficar bonita. Não, eu vou fazer pela minha saúde. É a alimentação, é o sono, é o controle do estresse, são os pilares, né? Estar sempre se movimentando, a alimentação regradinha, controle do estresse, ter uma qualidade de vida nesse sentido, tentar se estressar menos, um sono reparador e boas relações sociais e familiares, que também tangem nessa melhora da qualidade de vida como um todo. É o que a gente tenta fazer e pede a Deus, obviamente, que a nossa fé maior está nele para poder nos presentear com saúde, para poder viver essa vida maravilhosa.